Novamente, o Tesouro Direto aí tá abrindo a possibilidade de você investir no Tesouro IPCA+, com vencimento para 2029, ou seja, daqui 5 anos, ganhando uma taxa de 6,16% ao ano, agora exatamente 6,15% ao ano. Essa taxa ela é excelente e nesse vídeo eu quero mostrar para você por que, dependendo da composição da sua carteira de investimento, faz sentido para você ter um pezinho no Tesouro IPCA+, com vencimento para 2029. Caso você seja novo aqui neste canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Danilo Silva, sou educador financeiro, consultor de investimentos. A ideia desse canal é criar conteúdo para você aprender a investir de forma inteligente e, claro, ganhar dinheiro. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e se você já acompanha os nossos conteúdos, você já tem certeza da qualidade do nosso conteúdo. Então já deixa o seu like e todo vídeo eu deixo uma missão para quem está nos assistindo. Independente se é ou não inscrito, todo mundo tem uma missão. E a sua missão hoje é deixar aqui para mim nos comentários. Você tem Tesouro IPCA+ na sua carteira de investimento? Você já investe no Tesouro IPCA+? Deixa aqui para mim se você investe aqui. Fala assim, ó, eu invisto, eu tenho Tesouro IPCA+, com vencimento para 2045, 2029. Deixa aqui para mim nos comentários. Combinado? Bora ver aí se vale ou não a pena investir com essa taxa de juros, né? Por que que é uma boa oportunidade de investir? Mas antes de tudo, por que que tá acontecendo isso, né? Por que que os juros voltaram a subir aí dentro do Tesouro Direto? Existem 3 motivos aí que eu deixei anotado aqui do porquê que os juros do Tesouro Direto voltaram a subir. Então eu vou começar de uma análise mais macro e descendo aí para uma análise mais doméstica, mais microeconômica. Então, questão macroeconômica, um primeiro motivo são as guerras, né? As crises geopolíticas. Então a gente tem lá a guerra Rússia e Ucrânia, que continua acontecendo, apesar de poucas pessoas falarem sobre isso, continua acontecendo. E agora a gente tem a guerra Israel e Irã, que apesar de ainda não ter se tornado de forma efetiva uma guerra, já, né, um já atacou o outro já respondeu. E essas guerras, elas geram, né, no mundo, no ambiente econômico global, um certo temor, né? Então as commodities começam a subir de preço, petróleo, soja, as commodities de alimento e tal, começa a subir de preço, né? Você vê que o ouro tem batido recorde aí de cotação internacional. Então você começa a perceber que a economia global começa a ficar um pouco apreensiva, porque essas guerras, elas afetam comércio, logística, afetam diversos setores da economia global. Então o primeiro ponto do porquê que as taxas de juros do Tesouro Direto têm subido, e não só aqui, mas os títulos americanos também têm subido, é porque o cenário econômico global não é um cenário muito empolgante. Na verdade, é um cenário desafiador, é um cenário que a gente tem que ficar de olho e pode mudar completamente o rumo dos nossos investimentos, da nossa carteira de investimento, em especial Israel e Irã, que pode destravar, né, outros países para entrar nessa guerra. Então pode destravar os Estados Unidos, China, pode destravar ali Coreia do Norte, bomba atômica. Então a gente precisa ficar de olho, né? São situações meio ruins que estão acontecendo e que podem mexer, que não podem, que vão mexer com certeza em todos os nossos investimentos. Um segundo ponto é sobre os juros americanos, né? Então lá em 2020, na pandemia, a gente viu ali os bancos centrais distribuindo dinheiro, né, nos Estados Unidos, enviando cheque nas casas das pessoas. Na Europa, em Portugal, eu tô com um cliente de consultoria de investimento que ele mora em Portugal e ele me falou ontem isso, que lá em Portugal o banco deu dinheiro, né, o Banco Central, né, o governo deu dinheiro para a população continuar gastando e isso automaticamente gera o quê? Inflação. E essa inflação hoje está tendo que ser contida pelo Banco Central, principalmente o americano, que não está conseguindo conter essa inflação. Então existe ali uma resistência com relação aos juros americanos, que hoje está na casa dos 5% ao ano. Então existe uma resistência em cair esses juros, né? No começo do ano a expectativa era que os juros ia começar a cair e esse cenário já mudou hoje. E por que que os juros americanos, né, influencia na taxa de juros brasileira? Basicamente, quando os juros lá tá alto, por ser considerado uma economia segura, os investidores passam a tirar o dinheiro dos países emergentes, como o Brasil, e mandar o dinheiro para lá, porque lá eu tô ganhando 5% em dólar, 6% em dólar. Então as pessoas começam a tirar aqui o dinheiro e mandar para lá. As pessoas tirando o dinheiro daqui, automaticamente a gente tem que subir os juros aqui para atrair de novo, chamar o investidor e falar, ó, meu juro subiu, pode investir aqui que o meu juro está maior. Então, grosso modo, é isso que está acontecendo. Primeiro ponto, as crises geopolíticas que afetam toda a economia global. Segundo ponto, juros americanos, que eles não estão cedendo, na verdade estão subindo, e aí esses juros afetam os juros em todas as outras economias, principalmente nos mercados emergentes, que é o caso do Brasil. Mas tem um terceiro ponto que a gente não pode negar aí, que é a questão fiscal do Brasil, né? Então, nas últimas 2 semanas, a gente tem observado uma mudança terrível na questão fiscal do Brasil. Então, a gente finaliza o ano de 2023 tendo a certeza que nós teríamos um déficit zero
em 2024, em 2025 no positivo. Agora o cenário já muda, né? A gente já empurra o déficit zero para 2025, ou seja, o governo tá falando que a gente vai fechar no vermelho, no negativo em 2024 e só vai conseguir zerar essa conta em 2025. Mas se a gente for olhar as notícias aqui, ó, compartilhar com você, ó, olha só essas notícias. FMI piora a projeção fiscal do Brasil em 2024 e só vê déficit zero em 2026. Tesouro projeta zero em 2024 e rombos em 2025 e 2026. Então o Tesouro ainda projeta um zero em 2024, mas 25 e 26 vai estar no negativo, né? Projeto da LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevê um déficit zero para 2025, um salário mínimo de 1.502. Né? Então a gente vê, de acordo, a Haddad estima déficit zero em 2025 e atrasa superávit. Então a gente vê que houve uma mudança radical na questão do déficit zero. E por que que isso é importante, Danilo? A partir do momento em que você percebe que o governo tem gastado muito e não está conseguindo pegar a arrecadação dele e pagar suas despesas, isso começa a gerar um temor nos investidores, porque esse governo não é um governo que sabe administrar bem os recursos. Então os investidores decidem sair do país. Automaticamente os investidores saem. E, gente, nós, eu e você que está me assistindo, a gente talvez tenha pouco investido, né? Eu tenho lá uma merrequinha investindo no Tesouro Direto. Só que pensa em grandes investidores que compram bilhões de reais através dos seus fundos de investimento. Esses caras movimentam muito, né, o mercado de investimentos. Então, eles começando a sair, que eles baixem lá a sua posição de 5% para 3% em Brasil, isso já dá um mega movimento no mercado, né? Mexe com o mercado de investimento. E é exatamente esse ponto que está influenciando. Então são 3 pontos que estão influenciando aí para essa taxa de juros elevada. Primeiro ponto, crises geopolíticas. Segundo ponto, juros americano. E fiscal do Brasil, que tá aí mudando muito o cenário fiscal no Brasil. E aí, para você ter uma noção, a XP aqui, ó, deixei até aqui marcado, ó. XP piora a expectativa e espera a Selic de 10% ao final do ano. A gente já tá enxergando uma piora e vendo uma Selic em 2 pontos ainda, né? Em 2 dígitos pro final do ano. A expectativa era uma Selic de 9 a 9,5% pro final do ano. E agora a gente já tá vendo uma piora, né? Eu não peguei a notícia, mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já tem falado, olha, se o cenário começar a piorar, a gente vai ter que frear esse corte de juros que a gente está fazendo. Então, ao invés de cortar 0,5% na próxima reunião, a gente vai cortar 0,25% ou só 0,10%, quem sabe, né? Então, são esses movimentos que tem feito aí as pessoas, o mercado reagir de uma forma bem negativa, e o mercado reagir de uma forma negativa significa subir juros, beleza? Mas por que vale a pena investir agora no Tesouro IPCA mais com 6,16% de taxa aí, né? IPCA mais 6,16% de taxa. Você sabia que a probabilidade de você conseguir travar uma taxa de IPCA mais 6% para 5 anos, para 10 anos, é de apenas 10%. Então, somente 10% dos momentos, né, dos títulos públicos, de quando o Tesouro IPCA existe até hoje, somente em 10% desse período, houve a possibilidade de você investir em IPCA mais 6%. Ou seja, 90% das vezes estava sempre abaixo de 6%. Então, é uma grande possibilidade você garantir uma taxa de juros real de 5%, de 6%, né? Lembrando que lá nos Estados Unidos a taxa é de 4,5%, 5% a taxa do ano todo. Você está garantindo um juros real. Se o IPCA for para 3, para 4, você vai estar garantido ali de um juros real de 6% ao ano. Então, assim, tem que ter Tesouro IPCA no portfólio. Todo mundo tem que investir? Depende. Depende da sua carteira de investimento. Depende da formação da sua carteira de investimento. Se você tem interesse em participar de uma consultoria de investimento independente, sem vínculo com banco, sem vínculo com corretora, somente eu e você, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário desse vídeo, onde eu posso te apresentar. Você me chama no WhatsApp, a gente marca uma reunião, eu te apresento a consultoria de investimento e se fizer sentido para você, a gente inicia já nesse mês mesmo a sua consultoria e aí a gente consegue elaborar, construir uma carteira de investimento que de fato faça sentido para o teu perfil de investidor. Porque assim, eu vi o vídeo lá do Danilo no YouTube falando que é para investir em IPCA 45, mas não é uma recomendação de investimento. A gente está mostrando como que a gente analisa a parte técnica para incluir numa carteira de investimento. Mas se você já tem uma exposição em IPCA, talvez não seja o momento, porque a gente pode ver essa taxa subindo um pouco mais e você vai sofrer com a marcação a mercado. Então a gente precisa analisar a tua carteira de investimento como um todo, de forma completa, combinado? Mas é uma baita oportunidade, eu acho que vale a pena sim, desde que você tenha uma carteira já toda construída e desenhada para que
caiba ali o Tesouro IPCA mais 2029. Então aqui no site do Tesouro, a gente vê os títulos disponíveis aqui, né? Ó, Tesouro IPCA 2029, IPCA mais 6,15%. A gente clicar aqui em Simule, a gente vai conseguir fazer uma simulação desse investimento. Ou seja, a gente investindo agora, qual que é a probabilidade, qual o valor provável que a gente vai ter lá no vencimento, no momento de resgatar esse investimento. Então, para simular, clica aqui, ó, quanto quer investir hoje, e aí eu vou colocar aqui um valor padrão que as pessoas têm, né? 10 mil reais. Colocou aqui em simular, investindo 10 mil reais hoje, na data de resgate, que é no dia 15/5 de 2029, você vai ter um valor líquido aproximado, né, estimado, de R$ 15.015,35, ou seja, 50% de rentabilidade em 5 anos, 10% de rentabilidade por ano. Ah, Danilo, mas como que esse sistema fez esse cálculo, né? Como que ele chegou se a gente não sabe qual vai ser o IPCA daqui para frente? Você clica aqui em alterar parâmetro e ele utilizou a taxa pré-fixada do título 6,12, já caiu um pouquinho, né? E ele utilizou uma expectativa de IPCA de 3,57. Vamos colocar uma expectativa de 4, aplicar novos parâmetros, vamos deixar pensar aqui um pouco, aumentou só um pouquinho, né? Então de 10 mil foi para R$ 15.303,56 de forma líquida. Então, cara, se ficar dentro da meta, hoje a meta de inflação é de 3%, 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. Então pode chegar até 4,5 ou pode ficar em 1,5. Se chegar na meta, no meio da meta, nos 3%, você já ganha aí 50% de lucro no Tesouro IPCA 2035. Mas é claro, tem que ficar monitorando e olhando, porque o Tesouro IPCA 2029, ele passa por marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? A marcação a mercado nada mais é do que quando essa taxa de juros, ou seja, esse 6,15 aqui, né, ó, esse 6,15 aqui, ó, quando o 6,15 ele sobe, o preço do título ele tende a dar uma caída. Tá? Então ele cai, ele é ajustado para baixo. Por quê? Porque agora o investidor que colocar o dinheiro agora vai investir com uma taxa de juros maior. Então o preço do título tem que ser ajustado para baixo. O contrário também é verdadeiro. Quando a taxa ela cai de 6,15, ela cai para 6,10, para 6, para 5,50, o preço do título ele sobe, ele se valoriza. Beleza? Então tem que tomar cuidado porque existe a marcação a mercado e você precisa ficar muito ligado nela. Você precisa entender de fato se faz ou não sentido investir nela, investir no Tesouro IPCA dentro da sua carteira de investimento, porque você tem que observar a marcação a mercado, se vai prejudicar a rentabilidade da sua carteira e a que ponto isso prejudica. Por isso que eu volto a falar, para montar uma carteira de investimento que esteja de acordo com o teu perfil, que esteja de acordo com os teus objetivos e as tuas metas, você precisa procurar uma consultoria de investimento independente que pode te ajudar nesse processo. Então clica no link que vai estar fixado aqui no primeiro comentário, chama a minha equipe no WhatsApp, a gente marca uma reunião, eu converso com você, e aí eu entendendo as suas necessidades, eu consigo te ajudar nessa trajetória. Combinado? A gente se vê num próximo vídeo. Obrigado por ter ficado. Agora no final, ó, vai aparecer um vídeo que faz total sentido para você. Então clica nele, assiste ele agora, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então clica nele. A gente se vê no próximo vídeo. Me segue no Instagram, @eu, o Danilo Silva. Um grande abraço e até mais.